Ei, Fit Family! Muitos têm me pedido por direct ou Facebook para falar sobre esse assunto. Então hoje eu resolvi gravar para vocês falando sobre essa dieta low carb. Você sabe o que é isso? Sabe quais os alimentos permitidos nesse plano alimentar? Então se liga aqui porque hoje eu vou te ensinar e te explicar várias questões sobre esse assunto. Em primeiro lugar, temos que entender o que significa a palavra low carb. Do inglês, low significa pouco ou baixo e carb, carboidrato. Ou seja, é um plano alimentar com baixo teor de carboidrato. Por muito tempo, nós acreditávamos que o carboidrato era a nossa principal e quase que indispensável fonte de energia. Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. As gorduras que por muito tempo foram demonizadas, hoje têm ganhado espaço com as famosas gorduras do bem. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que vocês se atentem para o fato de que low carb, ou seja, baixo carboidrato, não é no carb, ou seja, zero carboidrato. Porque muitas pessoas, quando começam a fazer esse tipo de alimentação, excluem totalmente o carboidrato da sua rotina alimentar. O que gera muitas vezes o que eu chamo até de carbofobia, que nada mais é do que o medo excessivo do carboidrato que chega até a ser uma fobia. Muitas vezes, com essa retirada ou exclusão total do carboidrato, as pessoas, quando voltam a consumi-lo, podem ganhar mais peso do que antes e até desenvolver algum nível de compulsão alimentar. Então, é importante sempre manter o equilíbrio. Mas claro que quando a gente pensa na low carb e no emagrecimento, a gente tem que pensar na redução do carboidrato. Afinal, ele já está presente em quase tudo que a gente consome no dia a dia. No biscoitinho, no pão, nos bolos, nos legumes, nos tubérculos e até nas frutas. Então, para que você não cometa esse erro, mas entenda como é que funciona a distribuição de carboidrato na dieta low carb, saiba que não existe preconizado a quantidade em gramas de carboidrato que você tem que consumir no dia. Mas o que eu percebo na prática clínica e estudos comprovam é que para definição e emagrecimento, entre 20% a 30% de carboidrato num plano alimentar já é considerado um bom número e faz parte dessa dieta low carb. Mas lembre-se que isso é muito individual. Depende de cada protocolo, se você pratica atividade física, como funciona o seu metabolismo. Mas dentro de um contexto, os tubérculos, as raízes como batata doce, aipim, algumas farinhas como aveia, podem sim ser utilizadas na dieta low carb. Porque na verdade, não devemos ter medo desse tipo de carboidrato que vem de forma natural nos alimentos. O problema são os aditivos, como as farinhas refinadas, açúcares, que muitas vezes consumimos nos produtos industrializados. Então, a principal fonte de energia numa dieta low carb deve ser a gordura. Para isso, você pode utilizar alimentos como coco e os derivados, como óleo de coco, a polpa do coco, manteiga de coco, azeite, as alternativas das castanhas em formas de farinhas. Alternativas são o que eu não falto. E para você reduzir bastante a quantidade de carboidrato sem sentir fome e se sentir saciado ao longo do dia, além das gorduras que eu comentei, você pode adicionar as famosas proteínas. Alternativas com frango, atum, o ovo, queijos, também são diversas opções e principalmente com diferentes receitas você consegue fazer uma variedade enorme. Mas cuidado com as proteínas industrializadas. Muita gente tem consumido de forma exagerada bacon, linguiça, o que pode aumentar o risco de câncer, porque esse tipo de alimento tem nitrito e nitrato, que são aditivos e muitas vezes são defumados no carvão. Mas o porquê da dieta low carb ter ganhado tanto espaço e ter sido tão falada? Porque na verdade ela restringe mais o consumo de carboidrato. As opções de gorduras e proteínas são consumidas mais à vontade. Então isso é excelente para quem não gosta de ficar se controlando nas porções e contando as castanhas do lanche da tarde, por exemplo. Mas lembre-se que tudo na vida deve ser feito com equilíbrio e orientação. E no plano low carb não deve ser algo muito restrito, mas sim um estilo de vida. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição principais alimentos que você pode consumir sem medo nesse plano alimentar. E aí, se identificou com esse tipo de alimentação? Então procure uma boa nutricionista que consiga encaixar esse estilo de vida dentro da sua rotina. Não esquece de dar aquele like e continue acompanhando o canal.